Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Hiroshi e hoje eu vou começar o meu vídeo aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está me conhecendo agora, já clica aí no botãozinho de dar o like, de se inscrever. E sejam todos muito bem-vindos ao canal, novamente. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que foi a ditadura chilena. Isso mesmo, galera, a ditadura chilena. A ditadura chilena, galera, muito conhecida, de 1973 a 1990, ela começou no dia 11 de setembro de 1973, quando o presidente Salvador Allende foi deposto por meio de um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. O Chile se tornava mais um país sul-americano a ser governado por um ditador. Por que, galera? Era mais um país sul-americano a ser governado por um ditador? Porque na época o Brasil também era governado por uma ditadura militar. Então esse militarismo ele estava vindo para os países da América do Sul. Durante 15 anos, Pinochet governou com as mãos de ferro, sendo implacável contra a oposição, ou seja, ele perseguiu todos que eram contra o regime político. Belezinha? Vamos descobrir então, galera, o que aconteceu antes dele assumir o país, dele começar a governar. Vamos começar lá para trás. Em 1970, quando os chilenos eles foram às urnas eleger o presidente Salvador Allende. Ele foi eleito a partir de propostas ligadas ao marxismo, né? Seu programa de governo foi titulado como Via Chilena para Socialismo, ou seja, ele era ligado ao socialismo. Tanto é que ele nacionalizou bancos e empresas estrangeiras e as minas de cobre e iniciou a reforma agrária. O Chile, sob o comando do Allende, ele foi um país que recepcionou brasileiros, ou seja, brasileiros que na época do regime militar brasileiro se exilaram, boa parte deles foi para o território chileno. Vários políticos, professores saíram do Brasil por causa da perseguição nos primeiros anos da ditadura militar e foram parar lá no Chile, que foi eles, o Fernando Henrique, o José Serra, entre outros professores. Eles puderam lecionar em universidades e concluir os estudos no Chile, beleza? Esse modelo de governo do Allende, ele desagradou a elite econômica chilena, que procurou vários meios para sabotá-lo. Ele enfrentou a sanção norte-americana e a queda do preço do cobre chileno no mercado internacional. A sua oposição recebeu apoio da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, para sabotar as reformas propostas pelo governo. Dessa forma, a economia lá do Chile entrou em crise, né? Causou problema no abastecimento de mercadorias. Então, os militares eles se organizaram para derrubar o presidente Salvador Allende, tirar ele do poder. Aí, como que aconteceu o golpe? O golpe contra o presidente Salvador Allende, ele aconteceu no dia 11 de setembro de 1973, quando militares, sob o comando do chefe do exército chileno, o general Augusto Pinochet, bombardearam o Palácio La Moneda. Era a sede do poder executivo do país. Allende, ele não se rendeu aos golpistas. Diz que ele se suicidou no gabinete presidencial, mas ainda há dúvidas sobre sua morte, se ele se suicidou ou se ele foi morto pelos golpistas. Até hoje ainda existe essa dúvida. Com o fim do seu governo socialista, o Chile começava o período ditatorial, sendo governado por Augusto Pinochet. Mais um país da América do Sul que sofria um golpe de Estado, que passava a ser governado por um militar. Como foi a ditadura do Pinochet, galera? A ditadura militar chilena, que foi iniciada em 1973, foi uma das mais violentas, né? Os opositores do seu governo foram duramente perseguidos e boa parte deles perderam a vida. Os brasileiros que estavam no Chile, que saíram daqui, eles também sofreram essas perseguições e tiveram que se mudar para outros países. Como conta um deles, o José Serra, que a rede de apoio estabelecida entre os perseguidos políticos, os opositores da ditadura sul-americana, colaborou
para a saída de vários brasileiros que moravam no Chile. Muitos conseguiram por meio dessa rede de ajuda. Mudaram para a França, fugindo assim daquelas perseguições que estavam acontecendo lá no Chile por causa do ditador Pinochet. O Estádio Nacional de Santiago, ele foi o palco de horrores praticados pelo ditador Pinochet. Mais de 20 mil pessoas ficaram presas, sendo torturadas, e muitas morreram por conta da violência que sofreram. Apesar do governo tentar esconder, galera, essa violência que foi praticada naquele estádio, ela foi denunciada por opositores do regime que conseguiram fugir daquela dureza do ditador Pinochet. Então, aí o Chile ele começou a se juntar com países sul-americanos que se tornaram ditaduras militares, alinhadas com os Estados Unidos, galera. Na década de 70, esses países eles organizaram a chamada Operação Condor, em que os militares trocavam informações sobre opositores e táticas de tortura, para que os presos políticos entregassem seus colegas. Indo agora, galera, para o campo econômico, durante a ditadura chilena, o Pinochet ele adotou medidas totalmente contrárias à de Salvador Allende. O presidente Allende ele ampliou um raio de ação do Estado da economia para nacionalizar as empresas e os bancos. Já o Pinochet ele optou pela implantação da medida liberal, diminuindo a presença do Estado e abrindo um espaço para o capital privado, e principalmente as empresas estrangeiras, galera. Economistas chilenos que cursaram a economia na escola de Chicago Boys, eles auxiliaram o Pinochet a implantar o liberalismo no Chile. Dessa forma ocorreu a redução drástica dos gastos públicos, a privatização do ensino superior na escola e o aumento dos impostos. Naomi Klein, ele conta no livro Doutrina de Choque, relaciona o autoritarismo com as ideias liberais da escola de Chicago. Aí, galera, como aconteceu o fim da ditadura, dessa ditadura chilena? Isso foi em 1980, uma nova constituição foi promulgada no Chile, e aí o Pinochet, ele teve um mandato prorrogado até 88, quando os chilenos, toda a população foi chamada para participar de um plebiscito, que era uma votação sobre a continuidade ou não do ditador no poder. Em 1988, os chilenos participaram dessa votação e com 56% dos votos decidiu-se o fim da ditadura e convocação de novas eleições no ano seguinte, 1989. Aí, depois que o presidente, no caso o ditador, né, o Pinochet saiu, entrou o Patrício Aylwin, foi o primeiro civil eleito desde o golpe contra o antigo presidente Salvador Allende. Aí ele iniciou seu mandato em 1990. O Pinochet ele saiu da presidência e tornou-se senador vitalício. Em seus últimos anos de vida, ele respondeu processos de crime por conta daquilo que ele cometeu durante aqueles anos da ditadura. Ou seja, galera, a ditadura ela se inicia em 11 de setembro de 1973, quando os militares liderados por Augusto Pinochet depuseram o presidente Salvador Allende. Aí de 73 até 90, o Chile foi governado por Pinochet. Torturou e matou milhares de pessoas que eram contra seu governo. Na economia, ele implantou um sistema liberal baseado na escola de Chicago, reduzindo o gasto público e ampliando a ação do capital. Os militares acusados de crimes humanos foram julgados depois. Falou, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal, beleza? Falou, é nóis, encontro vocês no próximo vídeo.